Livro Casados e Felizes. Capítulo 7. Renovando Laços. Uma jornada de amor e descoberta. Autor: Valdez Acosta. Susana, uma mulher de meia idade com uma alma gentil e compassiva, era uma professora dedicada e uma esposa amorosa. Seu relacionamento com Pedro, seu marido, era o epicentro de sua vida. No entanto, por mais de uma década, eles navegaram por águas turbulentas, enfrentando desafios que pareciam insuperáveis. Apesar do amor mútuo, havia uma sombra persistente que obscurecia a felicidade que tanto ansiavam. Desde o início, Pedro mostrou sinais de impulsividade e desatenção. Sua mente inquieta o levava a constantemente se distrair durante conversas importantes, esquecer compromissos e procrastinar tarefas essenciais. Durante os primeiros 12 anos de casamento, Susana lutou para entender o comportamento de Pedro. Esses comportamentos deixavam Susana frustrada e confusa. Ela se esforçava para entender por que ele parecia incapaz de se concentrar ou de seguir um plano. Embora ele fosse um marido carinhoso e atencioso, suas impulsividades frequentemente colocavam tensão em sua vida juntos. Suspeitando que algo estivesse errado, ela buscava respostas, mas a causa raiz do problema parecia escapar de sua compreensão. Em suas tentativas de manter a casa organizada e as finanças em ordem, Susana muitas vezes se via lutando sozinha. Pedro, apesar de seu desejo de fazer a sua parte, frequentemente se distraía com outras tarefas antes de completar o que começara. A falta de comunicação eficaz também era um desafio constante. Pedro muitas vezes interrompia Susana enquanto ela falava, incapaz de esperar sua vez de falar. Isso fazia com que ela se sentisse ignorada e desvalorizada, alimentando o ressentimento que se acumulavam ao longo dos anos. Em muitas ocasiões, Pedro parecia incapaz de controlar seu fluxo interminável de palavras. Ele falava sem parar, como se estivesse em uma corrida contra o tempo para expressar todos os pensamentos que passavam por sua mente. Para Susana, essas conversas muitas vezes pareciam mais monólogos do que diálogos genuínos. Ela se encontrava presa em uma posição passiva, incapaz de interromper o fluxo constante de palavras que fluíam de Pedro. Seus pedidos para mudar de assunto ou sua tentativa de participar da conversa eram frequentemente ignorados, como se sua presença fosse meramente decorativa. Pedro não apenas falava sem consideração pelo interesse ou conforto de Susana, mas também se tornava defensivo e, às vezes, até mal-educado quando ela expressava desacordo. Ele parecia incapaz de entender que uma conversa verdadeira envolve a troca de ideias e opiniões, e não apenas a imposição unilateral de pensamentos e pontos de vista. A vida social deles também era afetada pelos sintomas de Pedro. Sua impulsividade muitas vezes o levava a agir sem pensar, resultando em situações constrangedoras em público. Susana se encontrava constantemente em uma posição de tentar remediar as gafes de seu marido, enquanto tentava manter a compostura e o bom humor. Susana muitas vezes se encontrava lutando para acompanhar a inquietude motora de Pedro, também conhecida como hiperatividade. Em situações sociais, como jantares em família ou eventos na igreja, Pedro tinha dificuldade em ficar quieto ou sentado por muito tempo. Ele mudava constantemente de posição, batia os pés ou brincava com objetos ao seu redor, às vezes chamando a atenção para si de maneira indesejada. Esses comportamentos geravam desconforto e constrangimento para Susana, que se esforçava para manter a compostura e evitar o julgamento dos outros. Ela se sentia dividida entre a preocupação com o bem-estar de Pedro e o desejo de evitar situações embaraçosas. Esses momentos destacavam a natureza desafiadora do comportamento do marido e exigiam uma paciência e compreensão adicionais por parte de Susana. A intimidade emocional entre eles também sofria. Pedro lutava para expressar seus sentimentos coerentemente, muitas vezes se fechando emocionalmente quando confrontado com conflitos ou discussões. Susana achava difícil entender as emoções de Pedro. Embora ele fosse eloquente sobre política, religião e esportes, ele se fechava quando se tratava de expressar seus próprios sentimentos. Nos momentos em que Susana buscava conexão emocional e afirmação de seu amor, Pedro parecia bloqueado, incapaz de articular seus sentimentos ou dizer "eu te amo". Ela ansiava por demonstrações de afeto e palavras ternas, mas Pedro não as oferecia, deixando-a solitária e incompreendida apesar de seus esforços para se conectarem.
Apesar da dificuldade de Pedro em expressar seus sentimentos verbalmente, ele mostrava amor de outras formas. Pequenos gestos de bondade, como fazer chá quando ela estava sobrecarregada, demonstravam cuidado. Ele também cuidava do jardim, área favorita de Susana, cultivando suas flores preferidas. Em momentos difíceis, ele estava presente para apoiá-la, oferecendo o ombro para chorar e ouvidos para ouvir, mesmo com palavras de conforto escassas. Essas demonstrações silenciosas de afeto eram as âncoras que sustentavam o relacionamento deles, lembrando Susana do profundo amor que Pedro sentia por ela, mesmo que ele não pudesse expressá-lo da maneira convencional. Susana também se encantava com outra característica de Pedro, sua dedicação aos compromissos religiosos e espirituais. Enquanto ele podia lutar para manter o foco em outras áreas de sua vida, sua devoção à sua fé era inabalável. Ele reservava tempo para a oração diária, estudava diligentemente as Escrituras e participava ativamente das atividades da igreja. Sua fé era uma fonte de inspiração para Susana, lembrando-a da importância da espiritualidade em suas próprias vidas. A maneira como ele se entregava aos ensinamentos de sua religião, buscando constantemente crescer espiritualmente, era um testemunho do seu caráter e compromisso. Essa dedicação fortalecia ainda mais o vínculo entre eles, proporcionando-lhes uma base sólida sobre a qual construir seu relacionamento. Apesar de todas essas dificuldades, Susana nunca desistiu de Pedro. Seu amor por ele era inabalável, e ela acreditava firmemente que havia uma maneira de superar seus obstáculos juntos. Foi durante uma dessas noites de desespero e busca por respostas que Susana se deparou com o verso de Oséias 4:6 em suas leituras bíblicas: "O meu povo padece por falta de conhecimento." Essa realização acendeu uma faísca de esperança dentro dela. Determinada a encontrar respostas, Susana mergulhou em uma jornada de descoberta. Pesquisando incansavelmente, ela tropeçou em informações sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. À medida que lia sobre os sintomas e características, uma imagem familiar começou a se formar em sua mente, uma imagem que se assemelhava notavelmente ao comportamento de Pedro. Quando finalmente compartilhou suas descobertas com Pedro durante a longa viagem de carro de São Paulo a Brasília, a revelação não foi apenas um alívio, mas também um catalisador para a mudança. Pedro, para sua surpresa, reconheceu-se nos relatos sobre TDAH e expressou um desejo genuíno de buscar ajuda. O diagnóstico veio como uma confirmação esperada, mas ainda assim impactante. Pedro tinha TDAH. Com essa revelação, veio uma onda de alívio e compreensão mútua. Eles agora sabiam que não estavam sozinhos em sua jornada, e que havia maneiras de enfrentar os desafios que enfrentavam juntos. Armados com conhecimento e determinação, Pedro começou sua jornada de tratamento e gestão do TDAH. Ter um diagnóstico trouxe uma nova clareza para seu relacionamento. Eles aprenderam a trabalhar juntos, adaptando-se às necessidades específicas de Pedro, enquanto mantinham sua conexão emocional e espiritual. A sábia decisão de Pedro de iniciar um tratamento psicoterapêutico foi um marco significativo em sua jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Através das lentes da psicologia positiva, ele conseguiu abordar não apenas os desafios associados ao TDAH, mas também explorar suas próprias forças e recursos internos. Com a orientação de seu terapeuta, Pedro embarcou em uma jornada de autoconhecimento, identificando padrões de pensamento e comportamento que contribuíam para suas dificuldades. Ele aprendeu a reconhecer e valorizar suas próprias habilidades e talentos únicos, transformando suas fraquezas em oportunidades de crescimento. Pedro desenvolveu estratégias práticas baseadas na psicologia positiva para lidar com os sintomas do TDAH, como a prática da atenção plena e técnicas de gerenciamento de tempo. Ele também trabalhou para aprimorar suas habilidades sociais, aprendendo a comunicar suas necessidades de forma clara e assertiva, e a se conectar de forma mais significativa com aqueles ao seu redor. Essas intervenções não apenas ajudaram Pedro a superar os desafios que enfrentava, mas também o capacitaram a viver uma vida mais plena e gratificante, enriquecendo não apenas seu próprio bem-estar, mas também o relacionamento que compartilhava com Susana. Além do tratamento psicoterapêutico, Pedro reconheceu a importância do início de um tratamento medicamentoso sob a supervisão de um psiquiatra especializado em TDAH. Com os avanços contínuos na medicina e na pesquisa sobre o TDAH,
Pedro estava ciente das opções de tratamento disponíveis e dos benefícios que poderiam trazer para sua qualidade de vida. Ele e seu psiquiatra trabalharam juntos para encontrar a combinação certa de medicamentos, adaptando o tratamento às suas necessidades individuais. Os medicamentos foram cuidadosamente selecionados para aliviar os sintomas do TDAH, visando melhorar concentração, atenção e controle dos impulsos. Pedro recebeu orientação sobre os possíveis efeitos colaterais, garantindo um tratamento seguro. Com o apoio médico, ele progredia para uma vida mais equilibrada, onde suas habilidades pudessem florescer. Ao testemunhar a jornada de autodescoberta de Pedro, Susana decidiu iniciar seu próprio tratamento psicoterapêutico. Inspirada pela psicologia positiva, mergulhou em sua jornada de crescimento pessoal. Sob a orientação de seu terapeuta, explorou seu mundo interno, superando desafios no relacionamento com Pedro e consigo mesma. Identificou e desafiou sabotadores mentais, substituindo padrões de pensamento negativos por crenças construtivas. Susana também desenvolveu estratégias práticas baseadas na psicologia positiva para lidar com os momentos de estresse e incerteza, cultivando uma mentalidade de resiliência e gratidão. Ao investir em seu próprio bem-estar emocional e mental, Susana encontrou uma nova sensação de capacitação e liberdade, permitindo-lhe não apenas apoiar Pedro em sua jornada, mas também florescer em sua própria vida com uma nova confiança e propósito. Com o tempo, o casamento de Susana e Pedro floresceu em amor e compreensão mútua. O ambiente tóxico de antes deu lugar à paz e harmonia. Graças aos esforços para entender e superar os desafios do TDAH, seu relacionamento foi fortalecido. Aprendendo a comunicar necessidades claramente, resolver conflitos construtivamente e apoiar um ao outro, agora tem recursos para enfrentar os desafios diários. A jornada compartilhada também enriqueceu espiritualmente o casal, fortalecendo sua fé como fonte de conforto e orientação. Juntos, enfrentam os desafios da vida com coragem e esperança. A decisão de mudar para o interior veio como um desejo de buscar paz e simplicidade em suas vidas. Longe do frenesi da cidade, encontraram renovação em meio à serenidade da natureza. O ritmo mais lento e a proximidade com a terra trouxeram uma cura para suas almas. Hoje, Susana e Pedro vivem uma vida repleta de amor, compreensão e propósito. Seu relacionamento, uma vez marcado por dificuldades, agora floresce em uma jornada compartilhada de crescimento e renovação. Com Deus como seu guia e o conhecimento como sua bússola, eles enfrentam o futuro com esperança e confiança. Juntos, eles enfrentaram seus demônios internos e emergiram mais fortes do que nunca, unidos pelo amor, pela fé e pelo conhecimento que os guiou através das tempestades de sua jornada.